Agora, a nossa última conversão, quando a gente está trabalhando com um sistema métrico, só que elevado ao cubo, quando a gente vai tratar de volume. Como eu escrevi na apostila, fazer a modificação na escala cúbica é idêntico a fazer a modificação na escala quadrática e tudo depende de você saber o movimento linear, né? Se a gente for parar para analisar ao pé da letra, a gente tem que andar na estrutura linear. Eu quero passar de quilômetro cúbico para metro cúbico. Você precisa saber o quilômetro, ele comporta quantos metros. Então você tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então você tem uma variação aqui de 3 casas decimais. Creio que todo mundo saiba que o quilômetro tem 1000 metros, ou seja, 10 a terceira metro. Na escala linear seria 10 a terceira metro, só que aqui é o cubo. Se fosse fazer tudo ao pé da letra mesmo, eu faria isso aqui, 0,27 vezes. Aí o quilômetro tem o quê? 10 elevado à terceira metros. É daqui que vem a regra que a gente acaba memorizando. Você tem que saber a regra linear, porque o quilômetro tem 1000 metros. Então, ao pé da letra, o cálculo seria esse. O cálculo seria 0,27 vezes 10 à terceira, 10 à nona, vezes metro cúbico. A transformação em si é essa, tal qual está escrito na apostila para vocês. Mas eu estou trazendo o vídeo na verdade para a gente fazer isso na prática. Na prática a gente não precisa fazer todo esse processo matemático, mas é indispensável que se aprenda a régua linear. A ideia seria essa, 0,27 vezes 10 à nona metro cúbico. Só que a gente pode vir direto para aqui com o raciocínio que a gente aprendeu desde a escala quadrática. Então, do quilômetro cúbico para o metro cúbico, em princípio você pensa o linear, 1, 2, 3 casas que vai aumentar, então 10 à terceira, como é cúbico, 3 vezes 3, 9. Então eu tenho, numa maneira de escrever essa, 0,27 vezes 10 à terceira metros cúbicos. Aí eu levo para metro cúbico, só que eu não vou deixar 10 à terceira, porque é cubo, então você vai ter 10 à nona, conforme eu havia feito. A outra maneira é a maneira que a gente fala do corre a vírgula. Como eu falei na escala quadrática, né? Toma cuidado com essa coisa de andar a vírgula para lá, andar a vírgula para cá, quando são muitas vírgulas para andar, tá aqui, né? São 9 casas, mas a gente vai fazer o quê? Primeiro pensa linearmente, daqui para aqui 3 casas, como é cúbico, 9 casas. Então eu vou pegar o 0,27 e vou andar 9 casas. Então eu vou ter 1, 2 casas eu já andei para frente, aí eu vou precisar de mais 7 casas. Então eu vou ter, isso é a mesma coisa aqui, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e metro cúbico. Vamos confirmar? A vírgula estava aqui, então eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Por que 9 casas? Porque naturalmente a gente andaria 3, como é cúbico, né? 10 à terceira ao cubo, 10 à nona, que seria aquele primeiro cálculo. Mesma coisa aqui. De metro cúbico, agora eu quero voltar para quilômetro cúbico. Aí você precisa saber que o quilômetro, na verdade, tem 1000 metros, ou ainda, que o metro é 1 quilômetro dividido por 1000. Só que a gente não vai nesse processo, a gente vai no processo da régua linear. A gente já está aqui na cúbica, a gente já passou pela linear e pela quadrática, né? Do metro para o quilômetro eu vou andar ao contrário, é o sentido contrário da letra A. Eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais. Só que está cúbico, então 9 casas decimais. Então, uma maneira de escrever seria isso aqui, 405 vezes 10 a menos 9. Aí agora eu vou botar quilômetro, né? Eu estou saindo do metro cúbico por quilômetro cúbico, são 3 casas. Como é cúbico, 3 vezes 3, 9. Esse seria um caminho. E o outro caminho é de a gente andar, vírgula, 9 casas para trás. Cuidado com essa vírgula andando para trás. Mas vamos lá, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Aí eu preciso de mais 6 zeros antes do 4. Mas não esqueça daquele zero que ainda precisa antes da vírgula, né? Então teria 0, vírgula. Aí antes do 4 eu preciso de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 0, 5. Muita gente erra isso, porque faz assim, ó. Muita gente erra isso, faz isso. Fala assim, eu vou andar 9 casas para trás. Ok. 1, 2, 3. Aí eu preciso andar mais 6 zeros. Beleza. Só que aí você bota 6 zeros aqui e você não andou as 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. A vírgula precisa vir aqui.
De fato eu andei 9 casas, os 3 dígitos que tem ali, mais 6 casas. Mas toda vez que a gente anda no sentido do dividir por 10, tem que ficar atento, porque quando a gente anda para frente é mais fácil. 1, 2, agora eu preciso de 7 zeros, acabou. Eu não vou botar aqui vírgula 0 porque é desnecessário a vírgula depois aqui. Mas aqui é necessário, então tem que ter atenção com essa transformação. Toda vez que você concluir ou pensar que concluiu, dá uma conferida. Então eu tenho aqui agora de metro cúbico para centímetro cúbico, mesma linha de raciocínio. Se entendeu a linear, entende a quadrática e entende a cúbica. Se não entendeu a linear, vai continuar com os problemas de transformações de unidade de medidas. Então você vem aqui, daqui para aqui, você tem 2 casas decimais. O metro possui 100 centímetros. Ao pé da letra eu faria assim, 23 vezes o que é o metro? 100 centímetros. 10 ao quadrado centímetro. A matemática mesmo que fica por trás da regra é essa daqui. O metro são 100 centímetros, que eu vou elevar ao cubo. Aí então eu vou ter 2 vezes 3, né? 23 vezes 10 à sexta centímetro cúbico. Só que na prática o que a gente faz é vir para aqui. Mas o processamento é esse. Você tem um metro com 100 centímetros, 10 ao quadrado ao cubo dá 10 à sexta centímetro cúbico. Simplesmente a gente escreve já embaixo, né? O que a gente faz do metro para o centímetro, você tem 2 casas decimais. Isso que eu acabei de fazer aqui, apagar, tá na apostila escrito, né? Eu estou trazendo o vídeo, repito, só para maneira prática. Então você tem 1, 2, 2 casas, como é cúbico, 2 vezes 3, 6, 10 à sexta, tá aqui. Aí para escrever desse jeito aqui é fácil, porque é só 23 e 6 zeros depois, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, centímetro cúbico. Agora eu vou passar de milímetro cúbico para quilômetro cúbico. Digamos assim, eu vou dar uma caminhada longa, né? Vou sair daqui para aqui. Isso aqui, você escrever os zeros que vai andar, o negócio pega aqui, viu? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou andar 6 casas decimais. Só que eu estou no sistema cúbico. Então vai ser 10 a menos 6 ao cubo, ou seja, 18 casas para trás. Então eu teria 480 vezes 10 elevado a menos 18. Eu vou passar para quilômetro. Quilômetro cúbico. Acho que nem cabe a escrita aqui. Deixa eu apagar aqui. Isso é a mesma coisa que eu vou andar 18 casas para trás. Note que quanto mais casas você anda, melhor você ter o domínio do trabalho com potência de 10, como a gente viu no começo da lista. Isso aqui seria então 480, né? 1, 2, 3 casas. Eu vou escrever de volta o 480 aqui, né? Embora esse zero no final, no exercício, ele não apareceria, mas eu quero ver o 480 aqui. E eu preciso de mais 15 zeros, não vai caber aqui. Então eu tenho entre a vírgula e 480. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 480. É muito usual o aluno falar, para que eu quero aprender isso, esse negócio de potência de 10? Quando se teve a ideia de escrever os números em forma de potência de 10 ou mesmo fatoração, que não necessariamente potência de 10, aqui sim, é para simplificar essa escrita. Ninguém merece escrever isso aqui, né? Então você tem aqui, ó, 480, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, aí 4, 5, é capaz de você se perder. Então você tem os 3 dígitos do 480, 12 zeros, eu espero, 15 zeros, eu espero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E 0. Isso aqui é uma coisa simplesmente sem noção a gente escrever. Então, por isso é interessante que se saiba trabalhar com potência de 10. Só que isso não costuma levar a gente a ter problema nas provas. Essa conversão, em geral, ela não costuma aparecer nas provas. Eu quero passar de quilômetro cúbico para metro cúbico. Não estou dizendo que não aparece. Aparece sim. E a gente precisa saber. A dúvida maior que acontece é essa daqui. E se eu trabalho tudo isso aí, professor, e a resposta está em litro ou ml, que é muito comum de acontecer, isso aí fica para o nosso próximo vídeo. Eu vou te dar uma dica para você não esquecer mais nunca qual é a relação que existe. Agora, em cima de tudo, você precisa conhecer essas transformações, porque levar para litro ou para mililitro é um mero detalhe. Próximo vídeo você vai ver isso.